Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Fala, meus queridos amigos sonhadores! Esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do EmpreendaCast comigo, Márcio Santos e João Guedes do Imperifa. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza, Thiago? Muito prazer nós estarmos aqui trocando essa ideia. Acho que vai ser bem bacana essa contribuição com o nosso público, né? Obrigado. Gratidão, Thiagão, pelo convite, tudo bem? A gente está super feliz de poder estar compartilhando com você esse momento e vamos trocar. Bora fazer essa conversa ser atrativa, criativa e que a gente consiga trazer o nosso melhor aí também. Muito bacana, pessoal. O prazer é todo nosso aqui do EmpreendaCast. Para você que está chegando agora, não conhece ainda a Imperifa, a gente traz aqui um pequeno resuminho e aí depois eu vou ver com o pessoal se é mais ou menos isso mesmo, que são coisas que a gente encontrou fazendo pesquisas aí sobre a empresa. A Imperifa, ela é uma empresa pioneira e especialista em gestão da criatividade para negócios periféricos da indústria criativa. Por meio de metodologia e ferramentas próprias, despertam e encorajam empreendedores e intraempreendedores a utilizarem soluções criativas para gerar resultados sustentáveis e significativos. É isso mesmo, pessoal? É isso, Thiagão. A gente tem trabalhado essa questão do empreendedorismo nos territórios periféricos, especificamente na Zona Leste, mas da Zona Leste para as demais regiões da cidade, incentivando e procurando ajudar para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Muito bom. E antes da gente começar aqui, a gente sempre pede uma música para os nossos convidados, para que eles possam aí já conectarem os pensamentos e as ideias junto com os nossos ouvintes, para a gente entrar num papo já de forma mais descontraída. Pode ser uma música que traz uma mensagem bacana, pode ser uma música que vocês gostem bastante, pode ser uma música que tenha a ver com o Imperifa e com o trabalho de vocês, ou só alguma coisa que vocês estão ouvindo para passar o tempo, especialmente agora, durante esse isolamento social. Thiago, eu acho mal barato isso, cara, porque rolou muito legal uma ação que nós estamos trabalhando, um programa de aceleração no Galpão ZL, e nós levamos para os pré-acelerados a música Madureira, do Arlindo Cruz, né? Então acho bem bacana, isso rolou e ficou muito forte, pelo menos na minha cabeça. E você, João? Também, Arlindo é uma grande referência para nós, né? Eu tenho um grupo de samba aqui também, que nas horas vagas a gente se diverte batucando. Olha, que legal. Que é muito bom, né? Fazer um bom samba no fundo do nosso quintal. O meu lugar é incrível, né? Que ele tem essa poética. Arlindo é um dos grandes mestres, e aí ele traz, né, essa poesia e todo mundo canta junto, né? E o quanto o nosso lugar, o quanto o meu lugar, ele é importante, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente consiga olhar para os nossos territórios, para as nossas periferias, para os nossos lugares com esse olhar de protagonismo, esse olhar de valorização das pessoas e do lugar. E também, né, acrescento uma música aí que a gente gosta muito de passar e trocar com a galera, que é uma música do Inquérito, que fala sonhos, né? O nome do título da música é Sonhos, do Renato Inquérito, que fala muito isso também, né? I Have a Dream, né? Quando a gente traz Luther King com esse discurso incrível, e ele traz Luther King na música, ele traz Sérgio Vaz, ele traz KLJ, então também tem esse quê empreendedor. Seja empreendedor dos seus sonhos, não deixe o seu sonho morrer na fronha. São duas músicas aí que a gente traz também nas nossas ações. Que legal. Bom, vocês podem conferir essas e todas as músicas que os nossos entrevistados já pediram no nosso programa, pesquisando lá no Spotify por EmpreendaCast. Você vai encontrar o nosso podcast, mas também junto a ele a nossa playlist com as músicas de todos os empreendedores. E antes de começar a nossa entrevista aqui, a gente tem um bloquinho pequenininho, curtinho aqui, onde a gente faz perguntas quebra-gelo. A ideia aqui é a gente começar o papo já de forma um pouquinho mais descontraída, mas também trazer alguns assuntos interessantes antes da gente começar a entrar de cabeça no negócio de vocês. Bom, eu vou começar aqui já jogando no terreno onde vocês jogam em casa, para vocês se sentirem bem à vontade mesmo, mas também para tirar essa interrogação que está na minha cabeça e certamente também está na cabeça de muitos dos nossos ouvintes. O que é a gestão da criatividade? Tiago, a gestão da criatividade, ela tem um entendimento bem direto que é
a criatividade aplicada nos negócios e o quanto que as pessoas podem e devem contribuir com os negócios de forma criativa. Então, pegando John Cale, ele trabalhou essa questão lá nos Estados Unidos e ele trouxe propriamente o entendimento para os executivos de que as pessoas são criativas e elas devem colaborar com os negócios. Acredito que é muito isso que o Márcio trouxe, né? E a criatividade é muito legal, porque a gente fala sobre a criatividade que ela é própria, né? Nós somos criativos desde sempre. Então a gente traz essa gestão da criatividade, que é um estudo de mestrado do Márcio, que dentro das escolas de samba, que é muito bacana, a gente traz a criatividade tipicamente brasileira, que a gente tem um empreendedorismo que bebe dessa fonte, principalmente americana. Então a gente dentro da Emperifa, a gente tem essa forma tupiniquim, essa forma nossa de ser e de fazer. Então a gestão da criatividade também tem esse recorte que para nós faz muito sentido. E se a gente parar para pensar, né, quando a gente é pequeno, toda criança ela é muito criativa, né, mas chega em algum momento ali que, sejam por bloqueios pessoais ou mesmo por constrangimento social até, a gente acaba se bloqueando, né, e perdendo essa criatividade, né. As crianças pequenas elas costumam desenhar, pintar, cantar, pular, dançar, e quando a gente vai crescendo a gente vai deixando um pouco isso de lado. É importante a gente se ligar que todo mundo pode ser criativo, mas a gente precisa perder esses bloqueios também. E é isso, Thiago. Esse processo, inclusive, envolve as pessoas que empreendem. Uma das características dos empreendedores, das empreendedoras, é justamente a criatividade, a capacidade de perceber que é possível fazer de uma forma diferente, explorando aí possibilidades para a solução de problemas e entrega de valor, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, vocês falaram de um termo que me chamou bastante atenção e eu acho que está relacionado um pouco com a questão anterior. Então eu quero pedir, inclusive, para vocês explicarem um pouquinho qual que é essa tal de interpreendedorismo, um termo novo aí cunhado por vocês. O interpreendedorismo foi bem bacana porque nesse período de pandemia, o que nós percebemos foi um grande movimento de reação dos empreendedores buscando manter os negócios e superarem as dificuldades. E o que foi bem legal que nós percebemos que grandes empresas começaram a olhar para os pequenos negócios, não que fizessem especificamente nesse período, mas esse olhar ele se intensificou. E muitas empresas trouxeram ou levaram empreendedores para dentro das plataformas deles, ajudando no processo de venda. Então nós começamos a perceber, uma coisa muito legal, a relação efetiva, e aí eu estou citando aqui grandes empresas, das grandes empresas para os pequenos. Nesse momento, vamos ajudar vocês, certo? Eu tenho uma plataforma aqui de vendas e nós queremos que vocês tenham possibilidades aqui de vender dentro dessa plataforma. Então esse foi um primeiro olhar. Um outro olhar que aconteceu, e está muito ligado com o surgimento do Comitê de Impacto da Zona Leste, que nós ajudamos a criar com outros empreendedores, o que aconteceu também foi o seguinte: os micros e pequenos empreendedores, e aí o nosso olhar para as periferias, começaram também a se conectar e fortalecer as conexões. Então, a partir de tudo isso que estava acontecendo, esse movimento de vamos nos ajudar e vamos superar essa situação, nós começamos a perceber então a relação entre empreendedores e cunhamos aí o termo interpreendedorismo. Acreditamos, inclusive, Thiago, olhando um pouco mais para frente, que é uma tendência muito forte de se fortalecer essas conexões cada vez mais entre as pessoas que empreendem. E tem várias questões, né, ligadas inclusive a essas reformulações, às relações trabalhistas e etc., que poderão fortalecer mesmo as conexões entre as pessoas que empreendem. Olha só que coisa bacana. Alguns episódios atrás a gente entrevistou a Carol da Trovoa junto com a Helena Galante, que faz o Jornada da Calma e trabalha na Veja, enfim, em outros diversos lugares.
A Helena ela levantou uma questão sobre a relação dos empreendedores em mercados onde se tem tradicionalmente muita competição, né? Especialmente no trabalho da Carol, que é no ramo musical, você tem um pouco disso do artista sair de uma gravadora ou de uma produtora ou de uma assessoria e ir para outra, e às vezes isso acaba mexendo um pouco em questão de egos e tal. Mas ela também fez uma pergunta para os outros mercados aí voltada pra gente, que foi até engraçado, porque a gente não costuma receber as perguntas no programa, a gente costuma fazer, né? Mas foi legal poder passar o nosso ponto de vista aqui, e eu falei exatamente disso, que as novas gerações, elas têm mais essa abertura de esticar a mão para outros empreendedores sem levar essa questão de competição, né, tão a sério, tão à risca, e que juntos a gente consegue construir coisas melhores e maiores, independente de se isso vai favorecer o meu, vamos colocar assim, concorrente, né, que eu também acredito que isso já está ficando um pouco mais datado. Eu vejo os players como complementares cada vez mais do que concorrentes, mas é uma forma de pensar as coisas de forma diferente, né? Que juntos a gente consegue ir mais longe, mudar mais, trazer na ponta o que importa, alguma mudança significativa na vida das pessoas, do que cada um cuidando do seu e com inveja ou olhando assim por cima do muro, vendo o que o outro tá fazendo, né? É muito mais uma relação de simbiose do que de separação, né? Inclusive, Thiago, nós pensamos quais os princípios, quais os fundamentos que sustentam ou que podem efetivamente sustentar o intraempreendedorismo. E um dos fundamentos é a relação ganha-ganha, uma relação mesmo de entender o que cada um pode contribuir dentro desse processo, de forma que os participantes nessa rede efetivamente ganham. Não existe a relação ganha-perde ou perde-ganha. Existe a relação e uma relação transparente, honesta, e esse é o grande desafio também. Quando nós pensamos em intraempreendedorismo, nós pensamos, e logicamente, olha que coisa bacana, né? Ele vem nesse contexto de crise, nesse contexto de pandemia, e de um olhar para o mundo e para o planeta com todas as suas relações de forma sustentável. Então a relação ganha-ganha é uma relação para sustentar todas as vidas e tudo que existe de bom no planeta e todas as causas. Isso se torna muito importante, muito importante. Esse é um dos princípios assim que fundamentam o empreendedorismo. É muito legal quando você traz isso, né? Essa questão da competição entre os diversos players e tudo, que a gente vive um momento hoje também de muita cooperação, entendendo cada empresa enquanto protagonista desses processos, né? Em Perifa, a gente tem muito esse olhar colaborativo, de cocriação, então a gente cocria muitos serviços, e como o Márcio muito bem trouxe, a questão do intraempreendedorismo, para nós ela é muito presente. Como ele citou a cocriação também do Comitê de Impacto da Zona Leste, que nós criamos diversas ações junto com a ALPA, com as coletivas Meninas Maim, com uma agência de performance web que é a Back to Basics. Então a gente se juntou com essas empresas para, no momento de pandemia, de crise, para apoiar e estar junto de empreendedoras do coletivo Meninas Maim que tiveram sua renda não existindo praticamente nesse início e nesse momento de pandemia. Então todas as ações, toda a renda revertida diretamente para o coletivo. E a gente tem essa lógica hoje de mercado muito presente na Emperifa de cooperação. A gente entende que o mercado ele é competitivo, né, que tem que ter diferenciais, uma série de questões, mas na Emperifa a gente também traz não esse olhar romântico, que todos podemos viver juntos, felizes e bem. Também para a Emperifa, isso não é um romantismo, isso é uma realidade, vem de até uma filosofia Ubuntu aí, que traz muito isso, como a gente pode ser feliz. Eu sou porque nós somos, então se um de nós está triste, todos estamos tristes e queremos essa felicidade plena, em especial na periferia, porque a gente acredita super que a periferia, nessa transformação econômica, social, cultural e ambiental das periferias por meio do empreendedorismo. E pegando inclusive o gancho dessa sua última fala, tem uma pergunta aqui que certamente vocês já ouviram muito, e acredito que às vezes até carregada de muito preconceito e desinformação. Exatamente por isso eu quero acabar logo com isso, e eu acho importante fazer ela agora no começo pra gente já lidar com essa questão. Dá para empreender na periferia? Tiago, dá para empreender sim na periferia. A ideia de que a periferia é um território pobre,
de pessoas carentes, sem infraestrutura, existe, certo? Então vamos olhar por esse aspecto. No entanto, não entra na minha cabeça em hipótese alguma, e eu gostaria inclusive que se alguém tiver alguma possibilidade de me convencer o contrário, eu até fico lisonjeado. Mas não entra na minha cabeça que não existe grana, cara. Porque se os territórios periféricos, que muitas vezes são deixados mesmo, né, por N fatores, ninguém olha com preconceito e etc. Não tivesse grana, não tivesse potencial, como nós colocamos aqui no início, se não fosse um espaço de criatividade de pessoas talentosas, grandes empresas não venderiam, não estariam nesses territórios. Se estão, cara, é porque tem condições de estar, porque tem consumo. E não só consumo, propriamente pelo consumo, mas tem muita gente com muito talento, com muita criatividade, fazendo acontecer e que servem de muitas inspirações para grandes empresas, cara. Para grandes eventos, fóruns, workshops. Por vezes, o que me assusta e que me faz ter aí um certo senso crítico é o modismo da periferia, né? E aí começam a falar, cara, periferia, aí vem um aspecto assim meio diferente. Mas a periferia tem potencial, a periferia tem gente. Onde tem gente e gente com talento, você pode ter certeza que tem gente fazendo acontecer de forma extraordinária. E tem muita gente que acredita, inclusive, que o negócio periférico ele é aquele pequeno negócio que atende só o mercado local ali. Mas tem muita coisa acontecendo, né? E por ela acontecer afastada dos grandes centros, ela acaba sendo invisibilizada, né? As pessoas, às vezes, não chega a notícia, às vezes as pessoas só simplesmente fingem que não existe, que nada aconteceu, né? E tem essa visão deturpada de que o negócio periférico, ele é um negócio pequeno e local, né? Sendo que tem muitas empresas que começam pequenas e locais e depois expandem para o mundo inteiro até, né? E tem negócios que já começam grandes mesmo estando nas periferias da cidade, né? É uma visão que acho que diz muito mais sobre a nossa sociedade do que sobre realmente os negócios em si, né? Muito legal isso, Thiago, porque a gente entende que o negócio da periferia ele é diferenciado. Ele tem necessidades específicas que, por exemplo, em outros locais, outros hubs e tal, não tem. Você tem incubadoras, aceleradoras que estão fora da periferia e aquelas que dialogam com a periferia. Os negócios de periferia, quando se fala em impacto, quando se fala em métricas, quando se fala também em desempenho e tudo mais, ele é diferente. A periferia ela se transformou com o passar dos anos. Hoje muitas empresas procuram inclusive a Emperifa, porque a Emperifa vem de estar na periferia, que a gente dialoga com diversos players, diversos parceiros, dentro e fora da periferia. A gente entende que esse poder hoje ele vem da periferia. E as soluções, os negócios, eles precisam ser criados de dentro para fora e não de fora para dentro. Entendendo esse protagonismo, entendendo que a periferia não é e não pode viver mais de assistencialismo, mas em sim trocar para protagonismo, tirar essa visão, como o Márcio bem trouxe, de uma periferia pobre. A periferia ela é rica em talento, ela é rica em diversidade, ela é rica em soluções. A gente precisa criar esses mecanismos, esses acessos, entender o tempo de maturação de cada negócio, que cada vez mais programas a gente tem acesso na periferia, com renda, com investimento, com capital, por vezes a fundo perdido. Então olhar para esses negócios e essas soluções que são criadas na periferia para resolver soluções e problemas reais. Que a solução resolva um problema real. E a gente pare, por vezes, de trazer, vi na periferia, cooptei uma ação, uma ideia, trago para algum hub A, B ou C e a partir daí eu devolvo isso para a periferia, né? E não, né? Criar essas soluções para que sejam desenvolvidos negócios e ao mesmo tempo a gente gere essa transformação em cada território. A gente tem diversos exemplos reais de empreendedores hoje que fazem a diferença dentro dos seus territórios, que são referência para as pessoas que ali empreendem ou aquelas pessoas que querem empreender, para que a gente consiga essa transformação, né? E pare sempre de olhar para a periferia, como você bem disse, com um olhar de preconceito, né? Que a gente consiga entender e viver esse dia a dia da periferia. E eu sempre gosto de terminar essas perguntas com uma questão um pouquinho mais leve e filosófica. Vou assumir que também está bem relacionado aí com a história de vocês. Então vamos lá. Nessa vida, nós somos eternos alunos ou incansáveis professores? Nós trabalhamos com o E, viu, Thiago? Somos eternos alunos e professores, né?
Não tem como ensinar sem aprender e não tem como aprender sem ensinar, né? Então, essa relação é uma aprendizagem que é dialógica, né? Você viu que eu trouxe ele e já foi na bola, né? ele foi espertinho nessa, Tiagão, foi esperto. E aí, sonhador, tudo bom? Tô trazendo aqui um recadinho da nossa patrocinadora, a Bluefields Dev. Acessa lá, bluefieldsdev.com. Eles estão com um site novinho e com muita coisa do novo posicionamento e da forma de trabalhar. Os caras estão aí dominando o assunto transformação digital nas empresas. Então corre lá, www.bluefieldsdev.com e dá uma olhada no que eles estão aprontando. João e Márcio, como a gente acabou de dar o spoiler aqui, vocês vêm do mundo acadêmico, né? O Márcio é professor de administração e o João de audiovisual. Quais são os aprendizados que vocês levam dessa experiência e como que elas ajudaram vocês a empreender? O que eu aprendi, Thiago, que aprender é a coisa mais significativa na vida, cara. Estar aberto com a mente, com o coração, com alegria, com disposição. Eu acho que isso é significativo para viver bem, para viver com alegria, para viver com positividade, com otimismo e dentro da realidade mesmo, qualquer que seja essa realidade. Eu acho que isso para mim foi muito significativo nesses 30 anos de educação. Eu venho de uma história um pouco diferente do Márcio, pouca gente sabe. O Márcio, inclusive, foi meu professor. Isso é muito legal. A gente se juntou porque de um curso que ele me deu aula. E a gente bateu o propósito, por isso que o Aprender e o Ensinar em Perifa, eles caminham juntos, né? E eu venho de uma relação muito próxima com os coletivos e ações culturais e sociais, né? Eu sou cria da periferia, então morei em diversos bairros da Zona Leste e finquei minhas raízes no Itaim Paulista. Então eu venho dessa história, né? Dessa criação, desenvolvendo ações sociais, culturais e sempre olhando para as pessoas, principalmente, e todo o seu potencial infinito. E quanta coisa boa eu vivi e vi, iniciativas, ações, pessoas maravilhosas que por vezes não conseguiram ter o seu devido reconhecimento financeiro, ter uma vida bacana e feliz. Lutaram para viver sobrevivendo, né? Então, putz, eu tinha que sobreviver ali, não tinha jeito. E isso para mim foi essa mola propulsora, assim. Né? Minha mãe, ela vem dos movimentos sociais também, é a minha grande referência. Minha mãe entregou diversas casas ali, inclusive a casa que ela mora foi de uma luta popular, e hoje é um bairro que você vê, você fala, meu, quanta coisa mudou e foi transformada. Para mim é motivo de muito orgulho. Por isso que quando se fala de periferia, eu tenho esse olhar feliz, de gratidão e de tanta coisa incrível que aqui tem. E aí o audiovisual ele veio na minha vida através desses movimentos, também sociais, que eu sou cria de sarau, então a poesia faz parte da minha vida desde sempre. Ouso dizer que por vezes escrevo muita coisa legal, que para mim faz sentido e para minha família. Me aventurei em diversos saraus pela cidade também. E o audiovisual dentro de ensino trouxe ele enquanto ferramenta de transformação social também. Então, entrar na faculdade, fazer os cursos que eu fiz de sonoplastia, locução e tudo mais, com base nessa transformação que eu sempre acreditei. E a Emperifa me faz cumprir esse propósito dentro dela também. E o Emperifa foi a primeira experiência de empreendedorismo de vocês? Ou isso começou antes, seja de uma forma mais inconsciente, lá na infância e na adolescência, ou de uma forma mais pensada e necessária na juventude e idade adulta? Eu atuei no Sebrae, no programa Brasil Empreendedor, então já tive esse começo ali com o empreendedorismo, as relações com as pessoas que empreendem, mas eu tive outras experiências. Eu tive uma experiência numa situação de crise financeira em casa e etc, que eu tive que pensar numa solução. Foi bem bacana essa experiência, quero compartilhar aqui, porque, imagina você aproximando do final do ano, a empresa onde eu trabalhava
não estava pagando, atrasava salário. E eu falei, cara, como que é chegar no fim do ano sem grana, com todo mundo fazendo compras de presentes, etc. Então vem tudo isso na cabeça quando você entra numa crise dessa. E aí eu tinha um espaço em casa que eu, cara, com o meu computador, aquela impressora jato de tinta, lembra da fita, né? Aquela coisa toda. Falei, cara, o que eu posso fazer? E aí, lógico, em decorrência do meu conhecimento em administração, eu fiz o caminho que é a teoria para a prática, cara. Então eu olhei algumas coisas que eu fazia, eu também tenho uma habilidade de escrever, então eu comecei a juntar imagens e bolando pequenos textos, pequenas mensagens, e justamente para que, por exemplo, para quem eu fosse mostrar esse trabalho, a pessoa fizesse uma combinação, né? Então na minha cabeça estava, cara, é a melhor forma de agregar valor nesse processo e as pessoas pagarem um pouco mais. Porque eu não posso concorrer com papelaria, né? Eu vou concorrer com papelaria, o meu serviço de R$3 nunca ninguém vai comprar porque na papelaria custa 50 centavos, né? E aí eu também comecei a pensar, Tiagão, para quem que eu iria oferecer esse tipo de trabalho. Que era um trabalho mais customizado, um trabalho, sabe, mais pensado e etc. E aí bateu na minha cabeça oferecer para restaurantes, né, barzinhos, para que os empreendedores pudessem entregar para os seus clientes, né? Então seria assim, putz, cara, você passou o ano comigo, tal, boas festas, e entregasse. Cara, foi um final de ano de muito trabalho e eu salvei aquele final de ano. Eu acho que quando a gente empreende, é o cutucão, sabe? Você não sabe do seu potencial até o momento que de repente bate uma crise, cara. Aí você sai para fazer acontecer. Então essa experiência foi bem marcante para mim. Que bacana. Era um negócio já que tá bastante na moda aí recentemente, que é aquele Instagram do cartãozinho, né? Que o pessoal escreve uma mensagem e posta. Você fazia isso de forma analógica já lá atrás, né? Pois é, e justamente num período... É muito legal isso, né? Nossa, que bom que a gente tá tendo esse bate-papo, viu, Thiago? Porque traz muito... Cara, é um olhar, né? Olha um pouquinho para trás e vê o que aconteceu, né? E numa época que, por exemplo, era a década de 90, cara, né? Então a tecnologia estava tendo todo aquele movimento inicial, né? Principalmente aqui no Brasil. Nós olhávamos muito para os Estados Unidos, os caras estavam pilhando, e nós aqui um acesso gratuito, né? Então tínhamos que pagar. E aí foi muito interessante, né? O clipart, lembra? Os caras vendiam, né? Não sei se ainda vendem nas barracas, e aí eu ia, comprava aquilo lá. Enfim, né? Era um momento assim que foi bem bacana, olhando assim hoje, olhar para trás, né? Que legal. E você, João? Eu venho meu primeiro empreendimento, posso dizer que foi o empreendimento cultural, né? A gente tinha um coletivo e aí a gente precisava viver, só que coletivo vive de edital, né? E edital é ruim, porque tem hora que entra, tem hora que não entra e a grana é pouca, né? E aí você tem que trabalhar e tem que manter aquilo que você acredita. Fizemos muitas coisas legais, foi muito bacana, só que ao mesmo tempo você vê que não dá dinheiro, a gente não consegue ir pra frente, né? Avançar com o propósito que a gente tinha, enfim. E aí depois disso, não foi pra frente, tive outros coletivos tentando ali como a gente conseguiria empreender de uma forma que o negócio fosse sustentável, que as ações fossem sustentáveis, mas não rolou. E depois eu tive uma experiência numa produtora audiovisual, que eu entrei fazendo a parte técnica, com um amigo meu também, e aí a gente virou meio sócio, assim, né, da produtora. Só que daí eu vi também que eu tinha muito essa veia, né, pro artístico, vamos produzir, vamos gravar singles, EPs e tal, gravar clipe, nananã. Só que também deparava com essa questão de grana, né, que os artistas, por vezes, não tinham dinheiro para pagar e de onde vinha essa grana e tal. E aí foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Depois dali eu consegui enxergar em mim todo esse potencial de articulação, esse potencial de empreendedor mesmo, que eu falei, cara, já tive coletivos, tive a produtora, agora eu preciso atuar de um outro lado, trazer essa minha expertise, esse meu olhar de anos de história, de vivência. Trabalhei no interior, voltei, empreendi aqui, trabalhei numa outra agência que eu fui criar o espaço em Brasília, inclusive, só que tudo pros outros, né? Eu falei, cara, tá errado. Eu fui pra Brasília criar um negócio que não era meu, tá errado isso
isso aí, e não tinha um propósito, e que estava ligado comigo. Trabalhava com assessoria de imprensa nessa época, foi uma experiência muito legal e eu juntei essas experiências para trazer para a Emperifa. Então a Emperifa, além de ser um negócio, né, nosso, é uma grande realização de um sonho, de um propósito de vida. Juntar essas experiências todas hoje, trazê-las para a Emperifa, a gente consegue trazer essa diversidade também. Pegar esse olhar do Márcio, junto com o Sebrae, que rodou o Brasil também, eu tive as minhas experiências nessa parte social, cultural, mais audiovisual, de produção mesmo ali, de gestão efetiva no negócio que começa com N problemas, mas com potencial gigante e uma rede incrível, né? Quando eu comecei a acionar a rede, eu falei, cara, que rede potente é essa? E aí a Emperifa bebeu de todas essas fontes, né? Então, para mim, foi uma grande escola esses outros empreendimentos que eu passei. Muito legal. E aí, em 2016, vocês fundaram a Emperifa, finalmente, né? Qual que foi a dor do mercado inicial que vocês buscavam resolver e qual que é o DNA da empresa hoje? A Emperifa, ela teve um caminho até antes aí de 2016, 2018, quando efetivamente, né, se torna Emperifa, que foi um caminho de entender as periferias, as pessoas, e nós saíamos naquela oportunidade oferecendo serviço de fotografia, audiovisual e esse contexto do empreendedorismo. A nossa ideia naquela oportunidade era justamente fazer com que as pessoas se apropriassem dos recursos e pudessem aplicar esses recursos nos locais, né, delas. A ideia era, vamos oferecer para as pessoas e a gente vai continuar caminhando aí pela cidade, pelos territórios e oferecendo aquilo que nós sabemos fazer. Agora, a Emperifa, propriamente Emperifa, né, cara, ela surge por uma ação, eu conversando com o João, num determinado dia lá, a gente sentando e falando, a gente tem que ir para cima. Nós chegamos à conclusão de que ir para cima significava olhar quem já estava fazendo e como fazia. A gente tinha que aprender, não é só ensinar, vamos aprender com quem já faz. Então nós fizemos esse caminhar buscando empresas que já estavam atuando, organizações que já estavam atuando, e fomos acolhidos muito bem por muitas organizações, e fomos acolhidos e apadrinhados, né, a gente sempre diz isso, pela banca do DJ Bola, do Macarrão, lá na Sul. E eles, cara, foi assim uma troca bem legal, né, João? Inclusive, a gente apresentava as ideias, né, eles questionavam. Então foi um exercício mesmo da gente entender o que a gente queria oferecer dentro daquilo que já se oferecia, entender o que significava empreender na periferia, entender o que significava gerar impacto para os empreendedores e para as pessoas dos territórios periféricos. Então, naquele momento, nós começamos a efetivamente desenhar o nosso modelo de negócio, trazendo aquilo que a gente já sabia fazer. Então, eu sei, por exemplo, essa questão pedagógica, didática, eu tenho conhecimento em administração, empreendedorismo, o João tem o conhecimento no audiovisual, mas ele é um cara também que tem uma capacidade, uma competência de fazer conexões, de integrar pessoas, de trocar ideias, enfim. Depois veio o Fábio Borges, com um olhar para o marketing, um conhecimento que ele tem e estudou marketing. Então, espera aí, é por esse caminho que nós vamos trilhar, né? Então, a Emperifa, ela foi esse movimento. E esse movimento que a gente hoje, quando nós trazemos, né, a questão de tornar melhor a vida das pessoas nas periferias, pela transformação das periferias, não só pelo consumo, mas pela apropriação de tudo aquilo que tem como potencial, foi um grande movimento. A logo da Emperifa é um hexágono, porque o hexágono possibilita você fazer tanto conexões e dar novas formas, né, novos formatos. E é legal, Thiagão, dentro dessa construção, porque desde sempre a rede está presente nessa construção da Emperifa, né? Ela começou ali com 12 pessoas que se uniram, como o Márcio bem trouxe, e hoje somos 3, né? O Márcio, o Fábio e eu, e ao mesmo tempo a gente tem uma rede de facilitadores que estão com a gente tem essa rede de parceiros espalhados pela cidade, onde a gente consegue pegar
e estar junto com esses empreendedores e empresas. A gente foi acolhido, a gente acolhe outros empreendedores que chegam até a gente também, e isso é um grande diferencial para nós hoje, né? Essa boa relação que a gente mantém com diversos players e com os parceiros, institutos, fundações, empresas, dentro do poder público, dentro das universidades. Então a gente sempre procura manter essas portas abertas, como abriram para a gente, não só no início na Emperifa, mas toda essa questão de vida, e a gente traz esse olhar humano e ancestral também para dentro da Emperifa. E muito se fala por aí de skin in the game, que é quando o empreendedor coloca a própria pele em risco pelo seu negócio. Certamente as periferias são um ambiente onde mais fervilha o empreendedorismo, muito mais do que em espaços de coworking descoladões nas regiões centrais das cidades ou nos polos tecnológicos que quase sempre ficam nas regiões mais elitizadas. E quase sempre, se não sempre, são comandados por empreendedores que representam o conceito skin in the game mais do que qualquer outro. Infelizmente, quase sempre esse esforço empreendedor é menosprezado e invisibilizado. Para vocês, quais são os grandes diferenciais de um negócio e também do empreendedor periférico? O empreendedor periférico, ele tem uma característica que é básico, né? A gente observa que os negócios eles surgem a partir das necessidades, e essas necessidades básicas de sobrevivência. Ele começa a empreender e muitas pessoas empreendedoras chegam nas nossas formações e vão descobrir que são empreendedoras a partir do contato, das relações, das trocas, desse momento de aprendizado, né? Se veem empreendedoras nesse momento e não naquele momento que elas já estavam empreendendo. Outra questão assim bem peculiar é a linguagem. Então, de forma geral, são pessoas que por vezes não tiveram a oportunidade de estarem nas escolas, terem uma formação, como você bem trouxe, semelhante aí às pessoas das regiões centrais ou elitizadas da cidade. Então essas pessoas, elas valorizam muito o aprendizado pelas experiências, por, bater cabeça, elas vão aprendendo aí na prática. Um aspecto muito importante, uma característica muito relevante é a questão da linguagem e da conexão, de como se conecta. Como que você se relaciona. Isso é muito significativo para a gente pensar nos empreendedores, nas empreendedoras dos territórios periféricos. E estão assim com muita sede, cara, porque elas estão descobrindo assim muitas possibilidades, coisas que elas não viam e começam a enxergar, a ver, e elas estão com muita sede de aprender e de fazer. São alguns pontos que eu trago, mas eu acho que o João também tem, lógico, outras questões que caracterizam esse público. E é muito legal essa fala do Márcio, essa sua provocação, Tiagão, porque esses hubs, né, os hubs, as conexões com aceleradoras, investidores, que estão nas regiões centrais, hoje elas são fundamentais, né, nesse processo de troca e nesse processo empreendedor. A gente sempre traz na Emperifa, que é o E, né, mais uma vez, a gente precisa atuar junto com todos, todas e todes, para que o empreendedor da periferia não fique isolado também, numa bolha, numa ilha, que por vezes foi um lugar que quiseram que nós estivéssemos. A periferia distante do centro, distante das conexões, distante das possibilidades, né, e por vezes distante também da questão financeira do dinheiro. Então a gente precisa criar, precisa dialogar, precisa estar em todos os locais, em todos os espaços. Quando convida a Emperifa, a gente sempre está junto, a gente troca, porque a gente entende que esse empreendedor que está na periferia, a gente sabe da dor dele, que o Márcio muito bem trouxe. Então ele precisa também criar essas conexões para competir de igual para igual com outro empreendedor que participou de uma aceleração A, B ou C, ou está num estágio diferente, para que a grana chegue em ambos em pé de igualdade. A gente precisa olhar para esse empreendedor de periferia, né, e entender que não é pejorativo falar o empreendedor da periferia, ou a Emperifa atua na periferia. Não. Cara, a Emperifa é um grande diferencial estar na periferia. Nós co-criamos a metodologia do Vaitec, por exemplo, que é um programa de aceleração da ADESAMPA, né, que atua fortemente com tecnologia e empreendedores que estão na periferia. Cara, foi um resultado incrível. Assim. Teve reuniões que a gente participou em hubs, a galera trazendo o Vaitec como uma grande referência e um grande espelho. Fala, poxa, olha que legal, como a gente pode ter um programa específico para quem está nas periferias e gerar resultado altamente significativo, que é o propósito da Emperifa, gerar resultado altamente significativo. Então a gente olhar para esse empreendedor com toda a potência que ele tem,
com toda a capacidade de transformação que ele tem e entregar as ferramentas juntos, né, e fazer essas ferramentas acontecerem juntas, estar ali do lado dele, que é uma forma diferente de ser e de fazer, para que esses resultados aconteçam. E dá tempo, né, para que esse empreendedor possa se dedicar ao seu negócio, ter um investimento, né, por vezes em fundo perdido, como eu havia comentado. Então, para a gente, ser empreendedor e estar na periferia e empreender na periferia é uma característica muito própria. E a gente precisa cada vez mais criar soluções e programas que entendam essa necessidade e esteja dialogada diretamente com essa necessidade do empreendedor. E na prática, o que a Emperifa faz? Quais são os produtos e serviços de vocês? A Emperifa, ela tem os serviços de formações. Nós levamos conteúdos para as pessoas que empreendem. Esses conteúdos, eles estão voltados para a gestão da criatividade e também nós atuamos com mentorias. Atuamos em programas de aceleração, orientando os empreendedores, as empreendedoras, no desenvolvimento do seu negócio. Especificamente é isso, mas com a pandemia e essa questão da tecnologia, nós também ampliamos os nossos serviços, oferecendo aí também a oportunidade de trocas de ideias em lives. Hoje faz parte também das nossas ações. E é legal, Thiagão, também que dentro das ações da Emperifa, dentro dos programas que temos, também tem essa capacidade de adaptação, né? Que a gente consegue co-criar essas soluções com base dentro daquilo que nós já temos, né? A gente não inventa a roda, também ficar tirando para tudo quanto é lado que não dá. A gente precisa ter o nosso jeito de ser e de fazer, tem os nossos programas. E hoje, por exemplo, a gente está rodando um programa junto com a USP, que é a academia. Então a gente roda um programa de formação para empreendedores criativos, que é as formações, quem aplica é a Emperifa que criou toda essa metodologia, esse jeito de fazer. A gente roda um programa de aceleração com a Fundação TID Setúbal, que por sua vez tem como parceiros, por exemplo, o Sebrae e a Fundação Telefônica Vivo, com Pense Grande. Tem um aplicativo que os empreendedores dialogam com ele, mas os encontros presenciais e toda a parte formativa é com a Emperifa. Então a Emperifa chancela esse programa também. E também com o poder público, junto com a DESAMPA, a gente também roda hoje o Fábrica de Negócios. Também co-criamos a metodologia do Fábrica Online. E também, por exemplo, com instituições do terceiro setor, nós já desenvolvemos e criamos programas de formação, de desenvolvimento, e a Emperifa atuando nessas frentes. A gente tem os nossos programas e também tem esses que a gente co-cria com base na nossa expertise e com aquilo que nós já viemos fazendo, enfim, já apresentamos para o mercado como sendo o diferencial da Emperifa. E a gente dialoga, nesse caso, com o poder público, com fundações, institutos, empresas, com a academia e sempre dialogando com as necessidades que a gente entende e vive com os empreendedores que estão na ponta, na periferia. E temos outros programas que a gente espera rodar para 2021 também, que também estamos nos preparando para o próximo ano. Legal. E eu vejo que os serviços de vocês, eles têm muita sinergia entre si também, né? É comum que os clientes cheguem procurando por um serviço e acabem fechando um pacote completo, ou mesmo que eles achem que precisem de um, mas na verdade precisam de outro. Como que vocês fazem essa análise? É como nós dissemos anteriormente, Thiago, o processo é mesmo de saber das necessidades do empreendedor, da empreendedora ou mesmo das organizações que nos procuram. A partir dessa identificação, dessa troca de ideias, nós apresentamos o serviço. Então tem serviços que a gente vai chamar aqui de básicos, que tem um período de tempo mais curto, e tem serviços que eles são mais específicos e têm um período de tempo maior. Então, a partir do diagnóstico, das conversas com o público, nós vamos e, olha, tem esse serviço, especificamente, por exemplo, de formação, ou de mentoria, ou ainda de um programa completo, como você trouxe, de um programa de aceleração, por exemplo. A partir daí, o cliente ou a organização escolhe e fala, puxa, isso aqui faz parte, nós percebemos que é bem por esse caminho, é essa demanda mesmo que nós temos. E também, porque nós trabalhamos com essa questão da gestão da criatividade, nós também, dentro disso, não é só o serviço que chega como um pacote, mas também há a possibilidade de fazermos adequações. Então, isso tem acontecido para que realmente as necessidades
e os desejos do público possam ser atendidos. Como nós atuamos muito fortemente com organizações, essas organizações que apoiam os empreendedores, elas identificam as necessidades, vêm, nos acessam, e aí, a partir daí, nós também trabalhamos numa adequação. Então, por exemplo, o programa de aceleração que o João citou, junto à Fundação Tibecetuba, o Galpão ZL, nós tivemos que fazer um trabalho mesmo de uma construção olhando para os demais parceiros, aquilo que os parceiros iam entregar, para ter um diálogo e para ter um alinhamento. Isso nós fazemos em decorrência, lógico, dessas experiências que nós temos e também das nossas formações. Então dá essa possibilidade de sentarmos em torno do produto e fazer como uma customização. Isso que o Márcio trouxe é muito legal, né? Que a gente sempre leva para esses parceiros algo a ser construído ali junto também. Que tanto para os parceiros, para as organizações parceiras, quanto também com esse olhar para os empreendedores, sempre há espaço para essa troca, né? Então na Emperifa a gente sempre preza por esse diálogo, e esse diálogo ele vem ajudando a Emperifa a colher muitos bons frutos. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Thomas Edison dizia, ou dizem que ele dizia, que ele não falhou 10 mil vezes. Ele apenas encontrou 10 mil maneiras que não funcionam de resolver um problema. Muitas vezes esses erros doem e nem sempre a gente consegue reverter eles para grandes negócios, invenções ou soluções. Às vezes a gente tem que amargurar aquele erro por um tempo e tentar seguir com o negócio. É exatamente esses erros que a gente quer falar aqui. Um ensinamento que vocês possam contar das suas trajetórias que machucou e que pode servir de um aviso aí para que os nossos amigos sonhadores não cometam os mesmos erros. Eu acho que um aprendizado que nós tivemos na caminhada bem no início da Emperifa foi querer começar grande. Então a Emperifa ela tinha vários departamentos, tinham várias pessoas que trabalhavam junto com a Emperifa, né? Então a gente pensou em todo um planejamento, toda uma estrutura de desenvolvimento, de pesquisa e uma série de outras questões. Isso demorou para que a gente pudesse aplicar, implementar tudo isso. O número de pessoas grandes, né? O número maior de pessoas. Também tinha a questão de agenda, de compromisso de cada um e emperrou a Emperifa. A Emperifa não avançou. E por vezes, quando avançou, a gente tinha dificuldade de haver essa unidade. Então, com esse aprendizado do começar pequeno, com aquilo que é possível, com aquilo que hoje já é fato, que a gente possa fazer, possa aprender, aí a gente andou pela cidade para entender essas reais necessidades. De 12, a Emperifa se tornou 3. Esse tripé que hoje avança com a Emperifa e tendo 12 e outros parceiros também como parte desse time, enquanto facilitadores e pessoas que a gente aciona sempre que for necessário. Então acho que tiro essa grande lição, comece com aquilo que é possível e por vezes comece pequeno e vá com o tempo avançando nessa estrutura. Se a gente tivesse olhado com mais carinho talvez nesse início, a gente teria avançado ou não, como Thomas Edison, né? A gente encontrou várias formas aí também de se fazer a Emperifa acontecer e essas experiências que nós tivemos também reverberam hoje na Emperifa. Então foi um grande aprendizado que nós tivemos nesse início. Um outro aprendizado também que eu acho que é bem bacana compartilhar é justamente das negociações, né? Identificar os parceiros. Nós tivemos uma experiência com um parceiro que avançávamos num projeto, mas nós não tínhamos naquela oportunidade perguntado mesmo quais eram os reais interesses. E de repente ali no avançar do projeto percebemos que o interesse estava mais
para o outro parceiro, né? E aí a relação estava ficando num perde-ganha, né? Emperifa perde e eu ganho. E aí nós tivemos que aprender também a entrar nas parcerias, sabendo quem são os parceiros e perguntando mesmo, fazendo algumas perguntas sobre os reais interesses, objetivos, para podermos avançar. E aqui de curiosidade, vocês podem contar alguns dos projetos bacanas que já passaram aí pela Emperifa? A gente sempre fala dentro da Emperifa, cara, que crescer dói, né? A dor do crescimento, é o músculo, né, cara? Então a gente vai sentindo essa dor. Agora, projetos assim muito legais, nós fizemos muitos assim, e especialmente o que me ocorre nesse exato momento é de um encontro presencial, né, uma formação que nós atuamos presencialmente, e os empreendedores assim super felizes e chegaram ao ponto, Thiago, de levar poesia, cara. E eram todas as manhãs de sexta-feira, né, especificamente. Começava às 8 horas. E num determinado momento, uma das pessoas participantes levou uma poesia e expressou poeticamente a gratidão dela por aquele momento que estava recebendo a formação e melhorando o negócio dela. Inclusive tinha um problema de precificação e a partir das nossas orientações percebeu que era possível sim ajustar o preço e teve a declaração de que o próprio cliente reconheceu isso, né? Dizendo que, puxa, agora você está praticando um preço correto, né? Então essa pessoa foi a que levou uma poesia e declamou essa poesia e eu trago assim muito forte na memória. Como o Márcio trouxe, nessa caminhada a gente teve muita coisa positiva, muita coisa boa que aconteceu. Mas eu vou trazer uma pessoa especificamente, que eu acho que simbolizou para mim essa transformação. Na Emperifa a gente sempre trabalha humano fortemente, com esse olhar holístico, né? E atuar tanto na periferia ou fora da periferia, atuamos com pessoas e ter esse olhar para o humano, para a pessoa é fundamental. E quando a gente olha e tem essa transformação da pessoa e do negócio, a gente acredita que, foi cumprida a nossa missão aí. E tive uma experiência de que eu fui palestrar faz um mês, dentro de uma outra instituição, a convite deles, e aí tinha uma menina, né, uma empreendedora, uma mulher, que ela participou de um dos programas com a Emperifa, a Gisele. E cara, quando eu entrei, ela me viu, ela deu um grito, ela ficou toda feliz, e aí a gente começou a relembrar e trazer para essa turma, né, o quanto a vida dela mudou a partir desse programa junto com a Emperifa. A gente teve até uma ação junto com o Sebrae, dentro desse processo, ali no Campos Elíseos, no centro, que quando ela foi falar do negócio dela, não era a mesma mulher que entrou no programa. Ela entendeu, a vida dela transformou. E na fala dela, ela trouxe muito. Falou que, olha, a partir desse programa, a minha história e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Ela entrou toda tímida, sem entender do negócio, e ela estava lá toda linda, empoderada. Ela estava brilhando com os negócios, com os acessórios que a marca dela vende. E todas as pessoas que estavam ali falaram, que mulher maravilhosa. E isso ela trouxe pra gente, né? Essa maravilha foi despertada a partir dessa formação com a Emperifa. Então acho que o negócio dela e a vida dela, pra mim, é uma grande referência e que a gente tenta levar para todos os lugares. Muito bom. Vocês conseguiram notar impactos aí desse momento de distanciamento social no trabalho dos empreendedores periféricos, tanto por conta aí da crise sanitária, social, política ou econômica? Tiveram, assim, impactos, sim, pensando nas dificuldades dos empreendedores, das empreendedoras. Por exemplo, foi citado aqui, o João trouxe o coletivo Meninas Maim, tiveram um impacto muito forte, porque elas são artesãs, costureiras e atuam muito em feiras. Então, em decorrência da pandemia, as feiras, logicamente, não podem acontecer, né? E elas tiveram aí dificuldades para a comercialização dos seus produtos. Então, olhando assim para o impacto de forma negativa. Por outro lado, elas tiveram também que olhar e investir nas ações pelas redes sociais. E houve todo um trabalho, e aí voltamos lá para o empreendedorismo, né, nas relações entre empreendedores. Elas conseguiram, cara, superar as dificuldades, não é, fazendo máscaras, por exemplo, conseguiram prospectar novos clientes e os negócios se mantêm. Para você ter uma ideia, esse coletivo tem aproximadamente 70 empreendedores e empreendedoras, né? Então são muitas pessoas
que dependem mesmo do coletivo e tiveram ações assim muito fortes de superação. Só pegando esse gancho do Márcio como exemplo do coletivo por conta da pandemia, a gente tinha acabado de inaugurar a Casa Alpa, né? Que era uma parceria da Alpa com o coletivo Meninas Maim, e a Imperifa atuando em toda a formação junto com o coletivo e junto com a Alpa também na casa. E com a pandemia, a casa já não existe mais, porque teve que fechar as portas, que não tinha entrada, né, de receita. Uma loja colaborativa que foi criada, ela não pôde continuar com as atividades, então hoje também a gente procura uma nova forma de criar esse espaço físico aí junto com elas para poder retomar essas ações. Então a pandemia impactou diretamente e a nossa saída foi criar o comitê e criar uma série de ações online para minimizar esses impactos na vida dessas empreendedoras. E quais são aí os próximos passos, tanto pessoais quanto profissionais de vocês? Bom, os próximos passos é continuar avançando mesmo com as ações, com os serviços que a Imperifa oferece, prospectando novos clientes. Nós queremos gerar mais impacto, nós queremos que a missão da Imperifa realmente aconteça. A Imperifa tem um propósito e esse propósito precisa ser efetivado. Então, os próximos passos são esses e, logicamente, nós temos também a possibilidade, temos visto isso com muito carinho, de novos serviços. Já estamos aqui com projetos em andamento, vamos avançar. Queremos avançar muito, precisamos. Esse é o nosso grande desejo aí, a nossa grande vontade ela está nisso, Tiagão, é avançar forte, mais e melhor, ter a Imperifa de uma forma sustentável mesmo, diversos programas e projetos rolando, aumentar o número de facilitadores, trazer mais pessoas para trabalhar junto com a gente e aí avançar. Acho que nessa fase de decolar mesmo. Muito bom. A gente, infelizmente, está se aproximando agora do final e a gente tem aqui o nosso bloquinho cultural, que a gente chama carinhosamente de Atitudes Empreendedoras. São indicações aí de livros, podcasts, séries, filmes, enfim, coisas que vocês querem deixar para os nossos ouvintes aqui, os nossos sonhadores, para eles buscarem, irem atrás, tanto para se aprofundar mais aí sobre o assunto que a gente tratou aqui no nosso programa, ou mesmo aí coisas que vocês gostariam que eles vissem, ouvissem e lessem para se engrandecer como pessoa, ou mesmo só para curtir aqui, passar um tempo e desligar um pouquinho dessa pandemia que está assolando a gente. Cara, eu tenho aqui uma mini biblioteca, eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de estudar. A maior parte das obras aqui são técnicos, né? Mas eu vou, assim, sugerir, cara, que eu gosto demais do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? É um livro que, na verdade, não é um livro assim pra gente ficar lendo, né? Mas no sentido de ler e acabou. É um livro que você lê, depois você volta. Então, muito legal mesmo. Cara, como eu sou do audiovisual, tem uma série que eu assisti agora, que eu achei incrível, que tá na Netflix, tá fácil, que é The Last Dance com Michael Jordan, né? Então eu acho que, cara, pra mim foi a última série que poderia sugerir outros filmes e séries e tal, mas essa, adoro basquete, Michael, pô, todo mundo conhece, é uma grande referência, mas a mentalidade do cara, o jeito do cara de pensar, de fazer, o quanto ele cobrava, motivava a turma por ver eles de uma hora positiva, outros entendendo de uma forma não tão positiva, mas o que esse cara fez, né? E uma pessoa pode transformar o mundo, né? Então, uma andorinha só não faz verão, mas ela pode acordar o bando todo. Então, acho que a gente trazer essas referências e aproximar da gente, acho incrível, até por todo o movimento que o basquete aí trouxe de reflexão, né? De uma luta muito particular que a gente no Brasil também vive isso, mas a gente precisa se engajar muito mais. E também nas esferas esportivas, sociais e políticas aí. Então, fica uma grande dica para quem quiser assistir Arremesso Final, The Last Dance ou A Última Dança. É bem bacana, uma baita produção. Muito legal. Para você que quer curtir e acompanhar de perto, esses links estão lá no nosso site, empreendacast.com.br. Tem o post aqui desse episódio e lá tem todos os links bonitinhos. Você clica e vai direto, ou assiste aqui o Arremesso Final, ou compra o livro do Dale Carnegie diretamente pelo nosso site. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e vamos deixar aqui um espaço também aí para uma
mensagem final e também para vocês divulgarem aí o site, as redes de vocês, onde o pessoal te encontra. E também aí, se vocês estão contratando ou se tiverem empresas interessadas em fazer parcerias com vocês, como que eles falam com vocês? Legal, Thiago. Minha mensagem eu deixo aqui: ter a mente e o coração abertos. Esse sentimento humano de empreender, fazer acontecer, não está limitado a algumas pessoas. Todos podem. E aproveite as oportunidades, identifique e avance. Essa é a minha mensagem. Eu vou deixar aqui como um dos contatos da Emperifa, pelo e-mail, contato@emperifa.com.br. Tem o site emperifa.com.br. Tiagão, gratidão pelo convite, a gente fica muito feliz. Agradecer a você e a toda a equipe por esse momento, por essa troca. A gente espera ter deixado aqui uma mensagem positiva que chegue a todas e todos aí, que empreender é possível, como o Márcio bem trouxe, e também a gente olhar dentro de nós e entender essa força, essa chama que cada um de nós temos, e nesse momento de pandemia, o quanto a gente precisa se cuidar, mas também avançar, porque a vida, ela continua, ela segue. E ter essas conexões, né? Criar essas pontes, e não deixar o medo tomar conta da gente, ou os nãos que a vida nos deu, que por vezes a sociedade nos dá, eles serem maior do que os nossos sonhos e a nossa vontade de fazer acontecer. Então, olhar essa chama dentro de nós e mantê-la sempre acesa é fundamental, com pensamentos, olhando aquilo que nos inspira para que a gente possa fazer aquilo que a gente acredita e realizar os nossos sonhos. Realize o seu sonho, comece hoje, quem sabe, a trilhar esse caminho aí que vai te levar a essa felicidade plena. E as redes sociais da Emperifa o Márcio trouxe, no Instagram é Emperifa, só tem Emperifa no Instagram, e que você clicar, digitar na internet, já vai aparecer nosso canal oficial, Facebook também, e estamos lá à disposição para trocar, para bater um papo. Você que é empresa, você que quer atuar junto, que tem esse olhar para negócios, para empreendedores que estão na periferia, que estão fora, que quer criar um programa de aceleração, que quer criar um programa de desenvolvimento pessoal, humano, empreendedor, intraempreendedor para os seus colaboradores também, só fazer contato com a gente, que a gente conversa com todo carinho aí, vemos o que juntos a gente pode fazer acontecer. Muito bom, e é nesse clima aqui, energia lá em cima, e esse clima colaborativo que a gente encerra esse programa. Se você curtiu, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, é tudo @empreendacast. Tem o nosso site também, empreendacast.com.br, e você pode vir participar da nossa comunidade de empreendedores lá no Telegram. Acessando pelo nosso site, você vai direto para o link e cai lá numa comunidade com mais de 1.500 empreendedores que estão aí a fim de mudar esse mundão. Se você curtiu esse episódio, deixa aí o seu like e seus comentários, tanto nas nossas redes sociais, como também aí no seu tocador de podcasts. Você pode clicar no botão seguir ou assinar para receber os nossos episódios sempre que eles forem lançados, e também pode avaliar o episódio deixando aí estrelinhas e comentários. E se você quiser acompanhar o meu trabalho além do EmpreendaCast, saber o que eu estou aprontando por aí, me segue lá no Instagram também, @tilima, lembrando que meu nome não tem H. A gente se vê na próxima semana com mais um programa sensacional como foi esse. Até lá e tchau! Tchau, valeu! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser, e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo, e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.